Com relação ao tamanho das moléculas, quanto maior essa molécula for, maior vai ser o que? A sua superfície, a área superficial para atuar nessas interações. E, portanto, mais difícil será fazer a molécula se separar das outras, desprendendo-se da fase líquida e passando para a fase vapor. Assim, quanto maior o tamanho da molécula, maior será a temperatura necessária para a ebulição, ou seja, maior vai ser o ponto de ebulição. Assim, a presença de interações de polo, fará com que o ponto de ebulição seja maior do que se houvesse apenas as interações do tipo de polo induzido. E a presença de ligações de hidrogênio, que as pontes de hidrogênio, fará com que o ponto de ebulição seja maior ainda, tá? Então, quanto maior for a intensidade das ligações intermoleculares, maior será a temperatura de ebulição. Isso eu estou falando para moléculas com tamanhos aproximadamente iguais, tá? Então, aumenta, né? Então, aqui eu tenho dipolo induzido, né? Então, são aqui moléculas apolares, né? Que são molécula apolar, né? Dipolo é molécula polar. E ligações de hidrogênio, né? LH. Então, isso aqui aumenta o que? Nesse sentido aqui, vai aumentar aqui o ponto de ebulição, beleza? Então, aqui vai aumentar aqui o ponto de ebulição, ok, pessoal? Então, essa aqui é a ordem crescente aí do ponto de ebulição. Então, para moléculas com o mesmo tipo de interação, né, quando a gente compara duas substâncias com o mesmo tipo de interação intermolecular, né, por exemplo, dois hidrocarbonetos com a mesma quantidade de carbono, mesmo peso molecular, então eles vão ter o mesmo tipo de interação. Aqui tiver maior tamanho, né, aqui tiver maior tamanho, quanto maior for o tamanho da molécula, maior será a sua temperatura de ebulição, né? Então, possuirá maior ponto de ebulição quem tiver o maior tamanho aí quando a gente comparar moléculas com o mesmo tipo de interação. Tá? Um outro ponto importante é que a massa das moléculas, né, e a intensidade das forças entre elas estão fundamentalmente interligadas, tá? Então, a gente tem que perceber esse detalhe aí, tá? Se eu aumento a massa molecular, o peso molecular, o tamanho da molécula, eu aumento a intensidade, né, das forças entre elas, ok? Então, é exatamente isso aqui que eu estava explicando, tá? Então, aqui eu tenho a interação de polo instantâneo e de polo induzido, sendo sempre menor do que a de polo permanente e de polo permanente menor do que as pontes de hidrogênio. Então, essa intensidade ela aumenta nesse sentido, tá? Então, portanto, o ponto de ebulição ele vai aumentar, tá? Observe aqui nas imagens, né, que as moléculas de água líquida se mantêm unidas por ligações de hidrogênio, enquanto os óleos, gorduras são substâncias formadas por moléculas apolares. O que as mantém unidas são fundamentalmente as interações do tipo de polo induzido, tá? Que já conhecemos. Então, se a gente pegar aqui duas estruturas, né, apolares, né, então a área superficial vai contar, claro, né, por serem apolares os hidrocarbonetos, né, eles possuem baixos pontos de fusão e de ebulição com relação aos compostos polares, tá? Então, comparando hidrocarbonetos de cadeia normal de uma mesma classe, observamos que os pontos de ebulição e fusão, eles aumentam, né, com a massa do composto, né, o tamanho do composto. À medida que aumenta a quantidade de carbonos na cadeia, aumenta o ponto de ebulição. Eu falo isso quando eu tenho cadeia carbônica normal, né, que tem apenas carbonos primários e secundários, tá? Então, o número de carbonos aumenta, a massa molar aumenta, as forças de polo induzido serão mais intensas e, portanto, o ponto de ebulição e fusão mais elevados, tá? Agora, por exemplo, ok, observem aqui, ó, o mecanismo da interação, né? Então, a área superficial aqui é bem maior, né? Então, não tem mistério, né? Essa área superficial é bem maior. Então, aqui a energia já é mais pouca para romper essa interação, né? Tá? Então, se a gente comparar, por exemplo, hidrocarbonetos de cadeia normal e de cadeia ramificada com a mesma massa molar, com a mesma quantidade de carbonos, ó, por exemplo, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos na cadeia normal e 7 carbonos na cadeia ramificada. Se a gente comparar esses hidrocarbonetos com a mesma quantidade de carbonos, a gente vai observar o quê? Que esse daqui tem um ponto de ebulição mais elevado, esse aqui tem um ponto de ebulição mais baixo,
né? Porque a área superficial é menor, as forças são mais fracas, né? De polo induzido. Portanto, o ponto de ebulição, a tendência dele é diminuir, tá? Então, essas ramificações, elas impedem uma maior interação na molécula, tá? Então, isso ocorre por quê? Se a gente for observar as estruturas, isso ocorre porque as moléculas de cadeia normal apresentam uma maior Uma maior área superficial, né? Como eu já expliquei, né? As forças de polo induzido são mais intensas, que necessitam de maior quantidade de energia, né? Os pontos de fusão e ebulição são bem mais elevados para serem rompidas. Já as moléculas aqui de cadeia ramificada são bem mais compactas, a área superficial é menor, gerando forças de dipolo induzido mais fracas, que podem ser rompidas com menos energia, menores pontos de ebulição, beleza?